Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Esse momento de lançamento do treinamento operacional tem sido um momento de muitas manifestações carinhosas de apoio e mais, de novas pessoas conhecerem o canal. Temos ganhado autoridade na comunidade como um canal de alto padrão técnico no educacional em opções. E também se utilizando de uma ferramenta revolucionária, que é o Vendaval, que todo operador de opções não pode deixar de possuir. E olha só, hein? Ainda temos vagas para o treinamento operacional. Se inscreva apontando com a câmera para o QR Code. Ou então, se você quiser, aponte para entrar no grupo do Telegram. Muita gente sempre pediu que abríssemos nossas operações para eles verem as operações na prática. Isso serve a dois objetivos. O primeiro é a função educativa. Nada melhor do que você ver alguém fazendo ali na prática para você aprender. E a segunda é a sua função comprobatória da metodologia. Afinal, as pessoas querem ver se dá resultado mesmo. E você que está chegando agora no canal, em especial, vai querer saber se de fato ela funciona e quanto dá de resultado. Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje fará você ter uma boa noção disso. Cada trade é uma viagem de descobertas e grandes sacadas. Um filme de grandes emoções que você assiste e mais, você é personagem ativo dele. Ou em outra analogia, é como se fosse uma operação militar em que você só sai do quartel com uma estratégia bem definida em que todas as chances estão a seu favor. E quando então você chega no campo de operação, é toda aquela técnica e estratégia que vai fazer você ter os melhores resultados. Então venha comigo assistir esse emocionante trade. E no final você vai ver um resultado que, dependendo do seu capital, ele poderia chegar a 2,72% mais aquele 1% da renda fixa. Não é impressionante? Então acompanhe para ver se é possível. Vamos lá. Então vamos lá, temos aí um material que foi produzido pelo nosso diretor Rodrigo Viega, que é o resultado do portfólio público. Não que tenha sido o primeiro portfólio nosso, mas foi o primeiro que foi acompanhado com o registro de cada grega, cada prêmio, cada dado. A gente então vai estar trazendo isso aqui para vocês hoje. E por quê? Primeiro que todo portfólio ele tem uma história. É uma grande aventura. É como se fosse um filme mesmo, como eu falei. Então, tem filmes que são dramáticos, tem filmes que são engraçados, tem filmes que são inspiradores, emocionantes. Eu vou contar uma historinha aqui hoje, na forma de um trade. Um trade que tem um final bastante interessante, né? Eu sempre gostei de finais hollywoodianos, que são finais felizes, né? Então, vá até o final. É também um momento extremamente importante, na qual a gente aplica, na realidade, todo o operacional, que num primeiro momento, até pela beleza dele, ele pode parecer extremamente teórico, mas é importante que a gente demonstre isso na prática, apesar e principalmente pelo fato de serem muito do racional ser baseado em pesquisas americanas, sempre vai ter aquela dúvida da aplicabilidade aqui para o nosso mercado brasileiro. Então, a gente precisa, de fato, provar, demonstrar que elas são aplicáveis dentro do nosso mercado. E também é uma oportunidade daquela pessoa que está aprendendo, ela aprender a boa prática. Nem sempre a gente consegue colocar ali, naquele vídeo lá de meia hora,
todos os detalhes do operacional. Quando a gente está fazendo, então, um trade na prática, o mundo real ele traz uma série de detalhes que, às vezes, você, quando está explicando na teoria, você não se lembra ou não tem tempo para explicar. E não só, tem situações, a gente vai estar falando aqui hoje sobre elas, na qual, às vezes, a gente tem que usar o bom senso também na aplicação da teoria, que são as boas práticas. Então, vai ser um vídeo na qual vão ter muitos gráficos. Eu não sei se você tem muita afinidade com os gráficos. Se você não tiver, que isso não se torne impeditivo de você aprender a ser operacional, porque você não precisa aprender a ler gráficos que não seja a tela lá da ação, né, do gráfico da ação, mas mais importante é você entender a história e as lições que eu vou estar contando em função de tudo que vai estar ocorrendo nesse trade. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aventura, vamos começar a nossa jornada. Antes de mais nada, é importante dizer que esse aqui foi um trade que foi aberto há 53 dias, tá? Você não precisa esperar que dê 45 dias para você abrir um trade, e esse trade aqui é um belo exemplo disso. Então, temos aqui a margem e o resultado, onde aqui na margem você repara que ela vai diminuindo, e isso é positivo, né? Você não quer um trade na qual a margem ela vai aumentando, a chamada de margem. Você quer um trade ou que a margem fique igual ou que diminua. Então, você vê que ela até que foi relativamente constante, mas caindo um pouco. Então, você vê que ela começou num certo patamar, que depois foi levemente caindo aqui. E o resultado, aqui nesse resultado, a gente começa a ver que existem momentos na qual ocorre um resultado bastante significativo. Olha só, desse momento para cá. São em 2 dias, né? O famoso efeito Rowling. Então, a gente vê que aqui a chamada de margem somente tem uma pequena diminuição. E a nossa saída foi exatamente nesse momento aqui do trade, porque ele deu uma recuada para depois voltar ao caminho, né? Então, a gente saiu exatamente aqui no momento... Só não vou dizer que foi o melhor momento, então, porque o melhor momento seria aqui, né? Ninguém também é tão bom, né? Mas foi num momento bastante assertivo, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui o famoso efeito Rowley, que foi dado. Você repara que também houve um efeito Rowley aqui, só que antes de fazer o efeito Rowley, deu uma recuada. Então, você poderia, se você tivesse uma bola de cristal, ter entrado aqui nesse trade. Então, é um efeito Rowley que não é muito confiável, porque você tem que acertar. Aqui não, aqui você repara que a gente começou há 53 dias e o trade ele foi mais ou menos na mesmice, quando depois, então, ele teve uma aceleração de rendimentos. Esse gráfico aqui demonstra como se comportou a direcionalidade do portfólio. Então, você repara que o portfólio, o delta beta dele começou levemente positivo, depois ele ficou negativo e depois ele começou a ficar bastante positivo. Por quê? Porque o mercado começou a cair. Então, quando o mercado cai, o seu portfólio ele fica positivo. E olha só, nesse momento aqui, nessa região que está aqui, você poderia ter feito o delta hedge, nessa região que chegou aqui. Então, ele é um momento de decisão, porque você tem que saber se você está em uma tendência ou se você está em um simples balanço de volatilidade. Se você quer ser um bom operador,
você tem que saber identificar quando o mercado está em tendência ou quando o mercado está apenas no movimento natural de Fibonacci. Porque você poderia ter feito aqui, o Delta Hedge poderia ter feito. Só que aí você não teria ganho toda a recuperação que aconteceu aqui. Quando o mercado voltou, você recuperou tudo, a ponto até de ser suficiente para você finalizar a operação. Tá? A setinha, ela representa o momento de saída do trade. Quando nós saímos. Então, quando o mercado voltou, a gente fechou a operação. O mercado ele poderia ter continuado a subir. Se o mercado tivesse continuado a subir, e a gente fizesse o delta hedge, toda essa curva daqui para cá, ela teria se deslocado no eixo vertical para baixo. Também teria dado bom. Também teria dado bom. Mas você teria perdido esse movimento aqui na vertical. Porque teria ido contra o seu delta hedge. Agora você não sabia se o seu trade ia para cima ou se ele ia para baixo, você não sabia. Aqui a leitura que a gente fez foi de que o mercado estava muito esticado para baixo. Então, ele deveria se recuperar. Então, o portfólio ficou bearish a maior parte do tempo, como a gente pode perceber aqui. Ele não foi neutralizado. A sua autoneutralização fez positivar as posições, ou seja, quando o mercado ele voltou, então, rapidamente, as operações ficaram positivas. Então, o RED teria prejudicado a recuperação. A gente teria perdido essa recuperação que fez o trade se adiantar na saída dele. Mas, repito, foi uma leitura de mercado, porque se o mercado tivesse continuado a subir, a gente poderia ter tido problemas. Mas foi uma decisão consciente. Até porque a gente aprende que antes de fazer o hedge, a gente faz os manejos. E nesse estágio que chegou aqui, não foi necessário fazer manejo. Então, quando você faz o manejo e eles não são suficientes para você equilibrar o seu portfólio, aí sim que você faz o delta hedge. Pegaram? Vê que quando a gente trabalha em cima de um exemplo, fica muito mais fácil. Também é interessante a gente comparar o movimento do prêmio da margem pelo prêmio do Notion, onde a gente percebe que o prêmio pela margem ele tem uma queda mais acentuada, porque o Notion ele é o mesmo sempre. Mas a margem, como eu mostrei lá, ela vai caindo um pouco, o que é muito positivo. A gente precisava dessa confirmação aqui, vendo isso em um gráfico, porque seria muito ruim se no trade, quanto mais o trade fosse avançando, maior fosse a margem. Isso significaria que o nosso operacional ele vai aumentando o risco no decorrer dele, mas não, vai diminuindo o risco dele. Pelo menos o risco é calculado pela margem. Então, a gente também observa aqui o efeito Rowley, quando ele acontece. São dois efeitos Rowley, mas você vê que para você usufruir desse efeito Rowley, você teria que ter entrado aqui, que não é nem um pouco recomendável. Então, como eu falei lá, o trade começou aqui, ele foi indo aqui menos 0 a 0 até chegar nesse efeito aqui que a gente nunca sabe exatamente, tá? Não existe uma data fatídica. Existe uma região provável. É muito diferente do que você dizer que acontece em 12, 13, 14 dias. Então, segundo o efeito Rowley, você teria que acertar. Nós temos aqui também um θ pelo resultado. E o que é interessante, né? Por que deu diferente? É óbvio que tem que dar diferente. Que a linha vermelha é o resultado
E a linha amarela é o θ, dia a dia. Então, você vê que o θ ele vai aumentando, e é de se esperar isso, porque cada dia que passa vai aumentando o θ, porque vai aumentando também o risco gama. E por que o resultado não vai? Porque você não ganha só pelo θ, você ganha também ou perde pelo direcional. Então, quando o mercado aqui caiu, você vê que o θ fez com que você não perdesse muito, fez com que ele se mantivesse mais ou menos ali equilibrado no resultado. Estava indo contra, aí o resultado se manteve ali. Por quê? Porque o θ era crescente, o delta estava negativo, estava negativando, mas o θ estava equilibrando. Então, na média, aqui o resultado ele ficou equilibrado. Até que, então, houve a neutralização, autoneutralização do portfólio, que provocou esse efeito Hole, e que, então, o direcional que estava atrapalhando ajudou. Continuou crescendo, porque aí parou de haver grandes movimentos, então você vê que a curva de resultado começou a acompanhar a curva de θ até chegar o momento, então, que nós encerramos a operação aqui. Olha que lindo isso, ver. Olha que beleza. A gente consegue visualizar todo o trade só olhando as gregas, sabe? Para aí, como é que a gente consegue isso? Fazendo estrutura simples. Com estrutura simples, a gente consegue gerir de uma forma macro. Muito legal. Então, aqui a gente tem a Enev. É importante a gente dizer o contexto na qual as operações elas foram abertas. O IVM, que é o índice de vantagem no mercado, ele estava extremamente baixo, então era um momento de poucas oportunidades. Normalmente a gente abre com um IV bem maior que o VH, mas nesse caso aqui, a Enev era uma das poucas que tinha ligeiramente o IV acima do VH. Mas como isso é importante? Porque, veja só, se em vez de a gente ter começado nesse ponto aqui, se a gente pegasse toda essa curva vermelha e deslocasse ela para baixo, ou seja, a curva vermelha adotasse esse comportamento aqui, repetindo o mesmo movimento, você vê que ela estaria o tempo todo abaixo aqui do VH, ou então aqui brigando com ela. Como a gente fez ela um pouquinho maior, então ela já partiu, a largada é muito importante. Então essa que é a mensagem aqui. A largada é muito importante, que fez com que ela se mantivesse sempre acima do VH até a gente, então, finalizar o trade. Claro que se a gente tivesse ativos com IVV maior, a gente teria optado, mas não tinha, IVM estava baixo. Temos aqui um exemplo de uma opção que estava no Delta 30, mostrando que é um trade muito mais difícil você mudar para o 30. A natureza do Delta 30 está mais próximo do Straddle do que do Strangle 16. Isso é o que confirma todas as nossas pesquisas e agora na prática. Delta 30 é um trade para IVR acima de 50. Então, a diferença é enorme entre o 16 e o 30, e está aqui demonstrado isso, na prática, por meio de gráficos. Então, delta mais alto provoca uma resiliência do delta do IV, empurrando o trade para a expiração. Olha só onde saímos aqui. Olha só onde nós saímos aqui. Porque empurrou. O delta ele só começou a cair no final. Porque estava ali sempre no miolo. Sempre no miolo. Então, ele cai muito mais vagarosamente. A gente tem que esperar mesmo chegar lá a hora. Muito legal. Só que você encontra esses estudos aqui. Isso aqui é para você ver como é que aconteceu o trade. Então, a gente tem aqui um limite superior do Strangle lá em cima, no 32,
E o inferior no 24,50, que é mais ou menos aqui, no 24,50. Então, você vê como foi a tranquilidade, que é você trabalhar com elétricas. Em condições normais, você tradar elétricas é bastante seguro. Que, mais uma vez, a gente percebeu em todo esse ciclo o quão tranquilo foi tradar a elétrica. Então, a gente também vê aqui, que você vê aqui a cotação, ela começou aqui, você vê aqui que quando ela chegou no valor que ela começou, zerou o delta. E muito tranquilo aqui o gama, ó. Foi. Às vezes pode haver uns pontos distorcidos, tá? Porque são pegos eles depois do fechamento, então eventualmente pode ter um ponto aí que é distorcido. Então, pouca variação do gama por não agredir os BRs, o que era de se esperar. Perto do vencimento, delta e gama, então aproximam-se do zero. Temos aqui agora na ENEV, e aqui aconteceu algo extremamente interessante e muito educacional, que foi o seguinte: primeiro que você observa que o delta e o gama são mais altos, você vê que eles não, como eu mostrei naquela outra tela, né, eles continuam sempre muito altos, mas aconteceu um fato muito interessante aqui, que foi exatamente esse ponto aqui. Nesse momento aqui, o spot tocou o break-even. Ele não chegou a ultrapassar, mas ele tocou. Muita gente teria manejado, mas estava óbvio, olhando o gráfico. Eu observo o movimento das ações desde o ano 2000. Era óbvio que o mercado ia voltar. A ENEV estava muito esticada. Sabe quando ela dá aquela esticada assim? Que quem acompanha o ativo há algum tempo sabe que aquilo ali foi apenas uma chicotada? Então você tem que ter esse bom senso aí. Era óbvio que ia voltar. Se fosse aí uma empresa de comércio, até poderia não voltar, mas uma ENEV da vida, era óbvio que ia voltar. E voltou. E quando voltou, logo em seguida a gente fechou a operação. Então, não necessariamente tocar o break-even, você vai manejar, tem que ter bom senso. Pô, né? E aquilo que eu falei, né? A pessoa só teria condições de manejar se ela tivesse minuto a minuto na tela. Foi um toque que durou apenas alguns minutos. Você provavelmente, quando você vai olhar, já bateu e voltou já. Tá? Então tem que ter esse bom senso aí. E a gente consegue visualizar isso por aqui mesmo. E tanto foi uma decisão extremamente assertiva que quando que houve, então, a recuperação, olha como voltou. Chicotada é isso, vai e volta. E rapidamente, então, a gente conseguiu fechar. A gente tem aqui o trade do BOVA, que também é sempre extremamente tranquilo. Você vê aqui como ficou longe de alcançar os extremos do triângulo, que está aqui o range. Foi um trade extremamente tranquilo e normalmente é tranquilo. Se você quiser já ter uma diversificação natural, tendo apenas um ativo e operando pequeno, pode ser até o BOVA. Foi o que eu fiz com um amigo meu lá. Falei, opera BOVA. O cara tinha R$ 2.000 para testar. Falei, opera BOVA, vai estar lá. Chocado com a rentabilidade que ele está tendo com R$ 2.000 lá. Pena que é pouco dinheiro. Se fosse 200 mil, aí seria diferente. É uma operação também que nos surpreendeu, porque apenas uma das 6 posições era uma empresa de comércio, que é a Drogarias Raia. Então, se você vai botar no seu portfólio uma empresa de comércio, ela tem que ser no máximo uma posição de 6. E se for para pegar, tem que ser uma empresa de comércio de remédios. Foi um trade extremamente tranquilo. Quando você olha o gráfico e analisa o histórico, é realmente um gráfico extremamente previsível, muito bom de operar. Então, se você quer uma empresa de comércio, não é recomendação,
você tem que buscar empresas que vão ter um balanço de uma empresa extremamente confiável, que é o caso das drogarias raias, que vai te dar, então, uma estatística muito positiva. E foi muito tranquila a liquidez para entrar e sair, então foi um excelente trade de um ativo que eu nunca tinha operado, mas graças ao Vendaval, o Vendaval, então, me indicou essa empresa aqui. Antes do Vendaval, eu só operava Petrobras, Vale e Banco do Brasil. E quando você só opera esses três ativos, fica muito limitado. Você perde grandíssimas oportunidades, como foi essa aqui. Esse outro gráfico aqui é mostrando como é que se comporta, né? Então, a gente começou aqui no 0,30 e pouco, então você vê como é normal, isso pode acontecer, não é para você ficar desesperado. Se o trade vier contra você, então você começou com 0,31, você vê aqui que ele quase chegou no 0,50, mas depois, que é normal, ele vai se recuperar, tá? É legal a gente comparar aqui o delta pela cotação, porque cada ativo vai ter uma cotação inicial e final diferente, mas não o delta. Então, você começa ali no delta 16, então você vê que chegou ali no delta 30, e depois a tendência é o delta ir diminuindo. Apesar de cada ativo ter uma cotação diferente, o delta é o delta. É uma espécie de proxy, né? Você quer que o delta ele vá caindo, você quer que ele comece no 16 e que ele vá para o zero. É isso que você quer. E a gente consegue visualizar isso de uma forma bem interessante. Praticamente todos os que eu peguei ali iam dar um gráfico parecido com esse aqui. Essa tela aqui é uma tela incrível, que faz jus ao nome de Mr. Data, que ele conseguiu comprovar, o Rodrigão, a relação inversamente proporcional, porque foi até engraçado, né? Porque eu falei que havia uma relação direta entre o gama e o teta. Aí o Rodrigo fez os gráficos e me mandou. E ele não tinha sido convencido que havia uma relação direta entre o gama e o teta. Aí eu falei para ele, Rodrigão, faz o seguinte, você vai fazer a mesma coisa, mas vou trocando o eixo. Troca o eixo. Aí, quando ele trocou o eixo, olha só a beleza. Claro que esse ponto aqui é uma distorção, porque ele pegou depois do fechamento, então o comportamento é esse aqui, e você vê como o comportamento dos dois são semelhantes. Olha que impressionante, sabe? Então, a gente pode fazer o nosso controle de risco gama pelo teto. Que incrível, né? Muito incrível isso aqui. Se você não está entendendo, queira entender. Corra atrás de entender isso aqui, cara. Você vai ganhar muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Então, quando nós chegamos na rentabilidade do portfólio, os dados são bastante impressionantes, porque você vê aqui é o prêmio que você adquire logo depois que você abre. Normal. Normalmente é muita coisa, né? E esse aqui é o notional. O notional das suas posições. Você, quando opera dentro do seu notional, você está subalavancado. É a forma mais segura que existe de você operar. Apesar dele de ser algo extremamente importante, quando você abre um straddle, quando você abre um portfólio predominantemente delta 16, porque 5 dos 6 ativos são 16, e o ENEV, que é o 30, você está operando extremamente subalavancado quando você opera dentro do seu notion. Foi aberto um capital bastante próximo do seu notion, e o resultado final foi 3.444, que é 56,6. Ah, Leandro, por que não está 65? Porque às vezes a gente botava 65, que era o teórico, mas na prática ali era o formador de mercado, ele ganhava o dele, e no final dava 61.
Esse caso aqui foi porque é no centavinho, quem opera Itaú SA sabe disso, que é muito ali no centavo. Então, é assim mesmo que ocorre. Então, ali, quando você começa em 65, já cai para 50 no centavo seguinte, é meio que por aí. É natural que a Eneve a gente tenha buscado um resultado maior, que representa um percentual que seria até menor, e foi assim. Bom, é muito tranquilo, né? Dá para pegar 65 sempre. Então, você vê que inicialmente ele te deu lá 2,49, 5% porque é um delta 30. Então, você vê, sempre que você tem uma operação que está dando de cara ali no delta 16 um prêmio acima de 2%, é algo extremamente valioso, vale muito a pena. É dinheiro na mesa. Já é mais difícil você obter isso no BOVA, por exemplo. Aqui na Eneve, como eu falei, porque era delta 30, que é normal. Mas você acima de 1,5 já é também ótimo. Um ótimo trade. Aqui tem a margem chamada e olha só o resultado pelo noxo. Esse aqui é o prêmio pela margem, então, ó, 11% pela margem que foi chamada. Ninguém vai usar todo o capital na margem, então, porque você estaria numa situação bastante perigosa, né? A corretora deixa. A corretora te deixaria você ganhar 11%, mas não faça isso. Olha só que interessante. Teta sobre o capital. Olha que incrível esse valor aqui. Que incrível. Apenas 0,11%. Vou explicar na próxima tela isso. Você pegando os dias de trade, cada um teve dias diferentes, você vê uma rentabilidade mensal de 1,36. Se você dobrasse o notional, o que seria viável seria o dobro disso aqui. É um resultado extremamente impressionante. Mais 1% da renda fixa. Incrível. Uma forma de eu demonstrar que você poderia ter tido uma rentabilidade, poderia ter sido o dobro, é você olhar para esse gráfico aqui. Aqui a gente prova, a gente demonstra pela ciência. Você começou o portfólio com 0,11% teta sobre capital. Olha só o que aconteceu. O máximo dele foi 0,14. Ou seja, se a gente tivesse dobrado o tamanho da nossa posição, se tivesse feito vezes 2, a gente teria chegado no máximo a 0,28. Isso num momento de pico. No momento de pico. Ou seja, aquela taxa lá, ela poderia ter sido o dobro. Ela poderia ter sido o dobro. Incrível isso aqui. Incrível. Essa tela aqui é muito impressionante. Muito impressionante. Faremos muitas telas dessa para a gente saber qual o nível de alavancagem a gente pode ir. Porque isso pode ser a diferença entre você ganhar 2% ou 4%, que é uma coisa estupidamente maior, 4%. Vamos seguir. Comprovação, então, do subalavancamento do trade. Vamos para as lições aqui. Primeira lição, a chamada de margem foi praticamente constante, até tendo um leve decréscimo, o que sacramenta a funcionalidade do nosso racional. E a margem do BOL foi mais contente que as demais, o que era de se esperar também. É possível identificar os momentos do efeito Rowley. Entretanto, somente o primeiro é confiável, porque o segundo efeito Rowley, antes dele ocorrer, há uma recuperação negativa, que você teria que acertar o momento. É por isso que o momento de deltas baixos é aquele mesmo lá. É o meio de ciclo, que é 65,15, 50,21. O RED poderia ter prejudicado a recuperação,
Não é que você perder no RED, mas não no portfólio. Então, o RED, nesse caso aqui, faria você ter perdido um pouquinho da taxa. Sei lá, eu não cheguei a fazer a conta, mas se você ganhou ali 1,5, teria feito você ter ganho no final 1,1, 1,2. Nada é de graça na vida, né? Nada é de graça na vida. Se dimensiona o trade para o teta sempre prevalecer sobre o delta. E é por isso que nós estudamos todas aquelas métricas. A série Delta Reg, aquela vale ouro aquela série. Quando não há muitas oportunidades, um IVV baixo mais positivo é ainda um bom ponto de partida. Então, a gente fez um trade no momento de VM muito baixo. Eu não cheguei a anotar, mas estava assim do tipo 20 e pouco, 23%. Estava muito baixo. Então, se a gente tinha um IVV positivo, era uma raridade, era uma oportunidade naquele momento. Os deltas altos possuem maior resiliência do delta e do IV, empurrando o trade para expiração, bem como maior volatilidade de lucros e perdas, como nós aí estudamos bem hoje. O gama pouco varia se o spot não alcança os break-evens e vai a zero junto com o delta. E um trade bem sucedido. É o trade dos sonhos, né? E nós tivemos aí trades bastante tranquilos nesse ciclo aí, aonde não tivemos nenhum desafiamento dos break-evens, dos strikes. O que nós tivemos no segundo portfólio, que vai ser um filme incrível quando a gente estiver mostrando aqui para vocês. Porque fazia parte do segundo portfólio a Ambev. E a Prio explodiu para cima. Então, vai ser muito legal a gente mostrar para vocês o que aconteceu no próximo. Ficou ruim aqui a frase, mas a queda do delta pode ser uma proxy da queda da cotação. É uma espécie de padronização que pode te ajudar no acompanhamento. Foi demonstrada a relação entre teta e gama, ou seja, que o delta sobre capital ele é uma excelente proxy do risco gama, e ressaltado que se você não sabe o que é isso, estude, que vale muito a pena você entender. Quem está no treinamento operacional vai saber tudo isso de uma forma extremamente didática e tranquila. O trade poderia ter dobrado o seu notional, obtendo sua lucratividade de 2,72 por mês, mais a renda fixa. E ainda seria uma operação segura. Então, se você não entendeu nada do que eu falei aqui hoje, não deixe de participar do nosso treinamento operacional. Tá? Ainda tem poucas vagas, são as últimas vagas que a gente vai estar aí preenchendo. Tá? Quando tiver acabado as vagas, tiverem acabado as vagas, eu vou estar falando. Então, ainda há vagas. Aproveite, porque você vai ter na sua mão um conhecimento que vale uma fortuna. E tudo isso colocado de uma forma didática, passo a passo, com várias camadas de certificação de que você entendeu. Então, a gente vai ter as aulas teóricas, as aulas práticas, a possibilidade de você estar constantemente, a qualquer momento do dia, tirando dúvidas com o seu mentor. Isso durante 3 meses de acompanhamento. Não existe no mercado um acompanhamento personalizado, dedicado de 3 meses para que você aprenda a fazer esse operacional aqui. Eu poderia ter feito um vídeo gravado, mas eu não quis fazer, porque eu quis garantir que todos que fizessem parte do treinamento operacional saíssem operando, porque a garantia da entrega é essa, o produto é esse, é o investidor operando dentro da metodologia do Rocha Opções. Então, essa apresentação aqui também é uma forma de você entender, pelo menos de uma forma assim,
por alto como é que acontece uma operação dentro do operacional e que tipo de resultado você pode obter fazendo esse operacional. Tá? Então, esteja lá. Se não, esteja dentro do Telegram com a gente lá. Altas discussões. Dentro do treinamento operacional tem um grupo VIP também, que é isso de uma forma muito mais perto. Todos os lançamentos, as descobertas, as discussões, em primeiro lugar, vão estar sempre dentro do grupo VIP. E, claro, utilizando e aprendendo de uma forma muito mais próxima ali a você utilizar o sistema Vendaval, que ele vai estar te dando sinalizações extremamente assertivas dos melhores momentos de você abrir operações vendidas de opções. Tá bom, gente? Sempre um prazer enorme. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham curtido toda essa jornada que nós fizemos aqui hoje. Então, não deixe de comentar. Bote comentário dizendo que gostou, não gostou. Tira suas dúvidas. Apoie o canal. Curta. E nos vemos aí em toda essa grande quantidade de alternativas de contato que o canal vai te colocar à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima.